outro ponto importante da gente ver é propriedade industrial, tá? Esse é um ponto extremamente relevante, sabe por quê? É aquilo, velho, desde que a propriedade industrial voltou para o edital do exame de ordem, simplesmente ele não deixou de aparecer, ele sempre veio com uma questão na primeira fase e com uma questão na segunda fase, mas vem sempre, cara, a propriedade industrial, né? E aí você precisa compreender alguns detalhes importantes e dignos de nota, né? É uma lei que também vale a pena você passar os olhos nela, porque ela é extremamente conceitual, mas o que você não pode perder, né? Primeiro, né, a propriedade industrial, ela vai ser garantida ora mediante patente, ora mediante registro. O que é garantido mediante patente? A invenção e o modelo de utilidade, né? Uma criação nova do engenho humano, invenção, ou um melhoramento em algo já criado, o modelo de utilidade. Isso é patenteável. Marca e desenho industrial é protegido mediante registro, perante ambos aí, a patente e o registro no INPI. Tá? Então, primeiro ponto importante é você compreender isso, né? Para patentes, você vai usar patente para invenção e modelo de utilidade. Você vai usar registro para marca e para o desenho industrial. Segundo ponto importante, diz respeito exatamente o que? Você, quando recebe a patente, ou você quando recebe o registro, você se torna um titular e pode explorar aquele direito da propriedade industrial que lhe foi garantido. Porém, é possível você fazer licença, você ceder aquilo para que terceira pessoa faça. E aqui a gente tem uma diferença importante, não é? Porque quando a gente está falando de patente, essa licença ela pode ser tanto voluntária, a partir de um contrato, em que a outra parte pagará para o titular os denominados royalties, né? Ou compulsória, porque em determinados casos a lei determina a possibilidade, inclusive, né, do INPI declarar compulsoriamente essa licença, né? Casos aí como abuso do direito, a caducidade, necessidade aí para o interesse nacional, enfim, tá? Isso para patente, para registro na marca e desenho industrial, somente licença voluntária. Não existe licença compulsória nem para registro de marca, nem para registro de desenho industrial. E a terceira peculiaridade que a gente tem é exatamente o que? É quanto à vigência, cara. Por quê? A vigência daqueles bens objetos de patente não admite prorrogação. Você tem um tempo definido pela lei, é aquilo ali e ponto final, né? Como é que funciona? Para patente de invenção, você tem até 20 anos contados do pedido, né, de patente realizado, ou um prazo mínimo de 10 anos contados da concessão, o que for o prazo maior, tá? Prazo de 20 anos contados do pedido, ou prazo de 10 da concessão, o que der o maior prazo no calendário. Para a patente do modelo de utilidade, a gente vai ter 15 anos do pedido, ou 7 da concessão, o prazo mais largo, sem poder fazer prorrogação. Já no registro cabe prorrogação. Para o desenho industrial, a proteção é de 10 anos, prorrogáveis por até 3 períodos de 5 anos cada um, tá? Registro de desenho industrial, 10 anos, prorrogáveis por até 3 vezes de 5 anos cada período. Já para a marca, 10 anos, prorrogável sucessiva e indefinidamente por cada outro período de 10 anos, tá? Fundamental os senhores, senhoras e senhoritas compreenderem isso. Outro ponto importante, para a gente já ir finalizando então esse papo de hoje, e aí esses teminhas aqui que eu separei para mais ou para além, que não deu tempo da gente conversar hoje, a gente conversa, né, na aula de amanhã, né, que eu ainda não sei se vai ficar aqui no auditório ou se deve ficar lá no A1 como estava, né? Eles transferiram para cá porque o auditório estava liberado, e aí a priori a gente vê, mas eu dou um jeito, né, de me comunicar pelo menos
para aqueles de vocês que eu tenho nas redes sociais, vou avisar lá assim que eu souber. A priori continua lá no auditório A, mas se eles mudarem como mudarem hoje, eu dou um jeito de avisar para vocês, tá? Bom, fechando esse papo de propriedade industrial, aí eu deixo para falar, né, com vocês amanhã sobre uns teminhas de falência que eu separei, sobre a Ireli, também é um tema importante que pode aparecer na sua prova, e sobre um TD, né, de questões aí que eu pedi, que eu elaborei para a gente estar aqui resolvendo e comentando amanhã. Mas vê só, sobre propriedade industrial, então, para fechar essa nossa conta, quero dizer para vocês ainda duas últimas coisas. Primeiro, como é que fica a questão da titularidade de uma invenção ou de um modelo de utilidade que vai ser patenteado e que foi realizada por empregado ou prestador de serviço ou estagiário? Cara, esse é um dos temas mais fortes que a FGV utiliza, né, em outras provas, e que ainda não apareceu na nossa prova de empresarial no período de FGV, pode aparecer na sua. É importante que a gente compreenda isso. Você vai ver isso aonde? Você vai ver isso a partir do artigo 88 da Lei 9279 de 96, que é a Lei da Propriedade Industrial. O que é importante os senhores saberem? Veja, de maneira geral, sempre que alguém for contratado, né, cujo contrato de trabalho de prestação de serviço ou de estágio, né, for a pesquisa de alguma coisa a ser realizado no território nacional, né, essa patente ela vai ser de titularidade exclusiva do empregador ou do contratante, tá? Toda vez, né, você contratou alguém, um químico, para a cura de um câncer, se é do contrato dele essa pesquisa, ele encontra, a patente não é do químico, mas sim do laboratório farmacêutico que o encontrou, né? Porque aquele contrato, né, de pesquisa que deve ser feito em território nacional, as invenções ou modelos de utilidade aí decorrentes são de titularidade do empregador. Para que o empregado faça jus, o empregado ou prestador de serviço, ele faça jus aí na patente concomitante, dividindo a patente, portanto, com o empregador, é preciso que essa contribuição decorra, né, de um resultado, de uma contribuição pessoal dele. Tá? Ou seja, era algo que estava fora dos planos, né? Porque se aquilo ali era o objeto de trabalho dele, aquilo é exclusivo do empregador. Se ele deu alguma contribuição para aquilo, alguma contribuição pessoal, a patente agora passa a ser comum, empregador e empregado, né? Para mais ou para além disso, para que a patente seja considerada exclusiva do empregado, é preciso que ele faça isso fora do seu horário de trabalho, sem nenhum material técnico, instrumento ou equipamento do empregador. E aí é importante que os senhores, senhoras e senhoritas saibam também o que considera-se realizado dentro do contrato de trabalho aqueles pedidos de patente que o empregado vinha fazer em até um ano após a extinção do contrato, tá? Vale a pena os senhores ficarem ligados disso, e vale a pena os senhores ficarem ligados também das ações judiciais que mexem aí com marca e patente, né? O que os senhores precisam saber delas? Já está cravando aqui as nossas 2 horas. O que os senhores precisam saber delas? Primeiro, são ações que irão sempre para a Justiça Federal. São ações que serão sempre de competência da Justiça Federal. Por quê? Quando o INPI não for o autor, ele deve intervir no feito. Ele deve ser chamado ao processo na condição de réu, conjuntamente ou não com a terceira pessoa. Tá? Então, porque eu vou ter sempre a participação do INPI, que é uma autarquia federal, esta ação ela vai tramitar sempre perante a Justiça Federal. Outra peculiaridade, o prazo de contestação dela não são os 15 dias do procedimento ordinário, mas é um prazo de 60 dias. Tá? O réu, o INPI ou a outra parte terá 60 dias para apresentar a contestação a esta ação que prega, por exemplo, que quer definir, por exemplo, a anulidade de uma patente ou a anulidade de uma marca.
com o último detalhe relevante, por final digno de nota, é que o quê? Na nulidade de patente, você tem todo o prazo de vigência da patente para poder pleitear a sua nulidade. Para a marca, existe um prazo prescricional de 5 anos contados da concessão. Ou seja, concedeu uma marca indevida, concedeu uma marca equivocada, não poderia ter concedido, existe um prazo de 5 anos para se tentar fazer a ação de nulidade de marca, em quaisquer das hipóteses, sempre perante a Justiça Federal, trazendo o INPI para o feito, caso ele não seja o autor. Show de bola? Meus amigos, foi um prazer dividir essa tarde com vocês, a gente se encontra amanhã. Grande abraço, grande beijo.